eu tento explicar em vez de estar querendo quebrar a cabeça com o A gente direito. só precisa entender para poder lhe dar um retorno. Então, Deixa eu ler aqui, só um instante. Pronto, você sabe o que você tem nas mãos? Você sabe o que você tem nas mãos? Mas de qualquer forma, foi dado ordem de serviço, mas não compareceu à casa do mesmo, certo? Porque falando dessa... que eu falei. Não, mas não foi conversado isso antes. Foi conversado isso antes, foi repassado para a Mideia várias vezes. Com o fabricante. Perfeito. Quem vai tratar, quem vai pagar, quem vai informar. Não é assim não, senhora. Calma, Eu tô pedindo calma. pra ele ir pra lá. Mas você tá... Eu vi que você... Eu vi o seu tom. Eu vi o seu tom e vi a senhora empurrando. A senhora não vai tocar no meu cinegrafista. Licença, boa tarde. Licença. Deixa só isso. Para entrarem. Licença, boa tarde. Eu sou o repórter Carlos Santos, sou da Ronda do Consumidor, nosso canal é Bem-Mente TV. Estou aqui com o Júlio, consumidor de vocês. Certo? Você sabe do problema que ele está enfrentando com a Mastec hoje? Não? A situação é a seguinte, ele comprou uma máquina de lavar lá no Carrefour. Na mesma semana praticamente, né, a máquina deu problema e eles trocaram a máquina por outra. Porém, a máquina veio a dar novamente defeito e por já ter passado o prazo de troca, eles... Certo. Vai prestar atenção? Pode falar. Certo. Então, como já tinha passado o prazo de troca, então eles botaram agora para fazer a questão da garantia, o conserto. Tem autorização para gravar? Vai gravar? Oi, bom dia. Bom dia. Certo. Eu só preciso de alguém que escute, busque uma solução, porque vocês já estão há mais de 30 dias sem resolver a situação do consumidor, dando respostas vagas, vazias. É uma ideia. Mas Isso. você precisa de autorização pra gente, pra você gravar, não é assim? Eu estou com uma decisão judicial aqui, também tem autorizações do STF que nos permitem. Aqui é um local de acesso ao público e eu estou conversando com pessoas que representam a Mastec. Você pode mostrar o Sim, claro. Pra eu entender o que está acontecendo, tá bom? Guarda só um minutinho, por favor. Então, no caso vocês não querem escutar o porém, vocês vão discutir direito de imagem. Só um minuto. Oi, bom dia, tudo bem? Quem é responsável pela minha ideia sou eu. Eu posso verificar qual é o atendimento? Ele disse aqui o nome do cliente. Certo. Se vocês quiserem, eu tento explicar em vez de estar querendo quebrar a cabeça com o A gente direito. só precisa entender para poder lhe dar um retorno. Então, Deixa eu ler aqui, só um instante. Pronto, você sabe o que você tem nas mãos? Você sabe o que você tem nas mãos? Está lendo, vai entender. Tô vendo aqui. Não, você pegou o papel. Vamos entender. Autor Carlos José Vai entender. Sabino. Você tem que esperar um pouquinho, porque a gente vai entender. Isso aqui, a primeira discussão é o direito de imagem, né? Que era para estar resolvendo a questão do problema da prestação de serviço. Vocês Isso daqui pegaram é a só... gente de surpresa, chegaram filmando sem ao menos explicar o que estava acontecendo. Eu estou tentando explicar, vocês agora estão discutindo direito de imagem. Eu já expliquei que eu posso e tenho total legalidade para gravar vocês, porque eu não estou gravando... Como é que é o nome? Desculpa. Yasmin, não estou te gravando a tua pessoa física, a Yasmin que está lá passeando no shopping. Eu estou gravando a Yasmin que hoje está representando a minha ideia na Mastec, entendeu? Então, o teu posicionamento hoje vai estar de encontro ao que a Mastec quer passar para o público. Eu não estou conversando com a Yasmin na sua pessoa física. Então, hoje eu estou só pedindo que a Mastec, em nome da minha ideia, possa dar uma solução para o consumidor. Tudo bem, eu só preciso entender qual o nome do senhor? Júlio. Júlio? Isso. Já vai apreciar ainda? Sim. Na verdade, me explica aqui que eu não entendi ao certo. Aqui é só um processo judicial que quando alguém vai na justiça e questiona direito de imagem por a gente ser uma equipe de jornalismo, normalmente os tribunais, como o STF também, eles entendem que nós temos legitimidade de gravar pessoas jurídicas, certo? E de local de acesso ao público, e o que nós fazemos é jornalismo. Então, assim, numa possível situação que a senhora queira processar ou coisa parecida, eu já estou lhe dizendo que... Eu só quero entender o problema do cliente. Ótimo, então a gente já pode passar para a fase que a gente veio resolver só o porém dele.
Quer explicar para eles? Porque eu estava tentando explicar. Não, é porque, na verdade, quem trata só da questão da minha ideia sou eu. Aí quem vai ter, assim, uma ideia melhor do que pode estar acontecendo sou eu. Preciso só saber o nome dele para poder verificar em sistema, ver o que está ocorrendo e entender melhor a situação. Perfeito. Ele comprou uma Pode falar. máquina da Midea lá no Carrefour. Como deu problema ainda nos primeiros dias, eles se responsabilizaram e fizeram uma troca literalmente da máquina. Trocaram por um novo produto. Isso. Certo. Infelizmente ela veio novamente a dar problema. Porém, como já tinha passado aquele períodozinho que a loja troca, eles mandaram para assistência técnica. Quando chega na assistência técnica, eles resolvem, disseram que era uma questão de atuador de freio, trocaram, fizeram um serviço, mas infelizmente voltou a dar problema. E a máquina foi de um jeito, ainda teve essa questão, ela foi de um jeito, em perfeito estado, sem avarias, retorna com avarias, retorna amassada e infelizmente o problema continua. Por já ter passado mais de 30 dias e vocês não conseguiram resolver o problema do consumidor da máquina, então o artigo 18 ele já vai ser acionado nesse caso, porque quando se passa mais de 30 dias, fica ao critério do consumidor. No artigo 18, inciso 1º, não sendo visto sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua livre escolha e a escolha dele, inciso 2º, que diz a restituição imediata da continha paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas ou danos. Carlos, ele tentou conversar com vocês deram vários prazos que não cumpriram, e hoje ele não se sente nem mais confortável, ele conversou com a gente, ele disse, não se sente mais confortável, nem ter outra máquina, porque já foi feita a substituição, também não quero que seja feito o conserto, porque já foi tentado fazer e não conseguiram, então hoje ele pleiteia somente a questão da devolução do valor pago. Ok. O nome do senhor é Carlos o quê? Não, meu nome é Júlio. Júlio. Carlos Souza. Júlio de quê? Júlio César Pontes, Leandro. Júlio César. Tá, deixa eu só verificar, por favor, no sistema, como é que ocorreu a situação dele ao todo para eu entender. Perfeito, tá? obrigado. Um momento. Vamos ficar aqui mais ao canto. Vale a gente sempre, Júlio, salientar que quando a gente vai a uma empresa, nós estamos gravando, né, essa pessoa jurídica, né? Nós não estamos indo de encontro, porque são pessoas que trabalham, que acordam cedo, né? Hoje aí, ó, chovendo, João Pessoa tá com vários transtornos aí nas pistas, nas estradas, tudo alagado. Então nós sabemos que são trabalhadores, são pessoas que acordam cedo para trabalhar. Infelizmente, Júlio, eu costumo sempre dizer, eu não tenho culpa que a pessoa que está ali representando aquela empresa, infelizmente a empresa está com um problema, não é verdade? E aí a gente precisa conversar com pessoas, a gente não pode conversar com paredes ou ficar em casa esperando alguém ter compaixão da sua situação, até porque foi um valor que foi pago, um bem que lhe auxilia no dia a dia, uma máquina de lavar, auxilia sua esposa também trabalha, não é isso? Trabalha, sim. Trabalha, mesmo que não trabalhasse, mas trabalha, então o tempo é curto, então a gente pede essa hombridade, essa humanidade que a empresa tenha. É Júlio César Montes? Isso. Isso? Tá. A gente diz assim, parece que toda vez que Carlos fica parecendo que está pedindo favor, a forma como o Carlos fala, não é, gente, é porque eu gosto de entender que a gente lidar com pessoas, né? Como a gente lidar com pessoas, eu também tenho que ser humano e tratar as pessoas com cordialidade, mesmo que a empresa ela não esteja agindo com cordialidade com o consumidor. Verifiquei aqui, Vamos certo? lá. No dia 2, a gente realizou a devolução do produto, onde vocês entraram em contato, acredito eu, diretamente com a Amidea e informaram que o produto teria voltado com avaria. Não foi informado ao PA, porque caso tivesse sido informado a gente do posto autorizado, a gente poderia ter visto o que a gente poderia fazer a respeito. No dia... Cadê Jesus? 31/1,
no caso, consta aqui a abertura de uma nova ordem de serviço, onde eu até falei ontem, pelo final do número 63, perguntando se o produto teria voltado a apresentar defeito. Acredito que foi sua esposa que me respondeu por áudio. Ela informou que o produto, na verdade, parecia que não teria sido reparado, que estaria com o mesmo defeito. Sim. Eu fui e informei a ela. A gente então vai retornar para poder reavaliar novamente e entender o que aconteceu. Para a gente do posto autorizado, em nenhum momento foi informado que o produto apresentaria essas avarias que eles informaram, porque, como dito, se tivesse sido informado, a gente poderia verificar o que a gente faria a respeito, né? A gente poderia solicitar a peça que tivesse danificada ou o que fosse. Em relação também à solicitação de ressarcimento, ou no caso, como ele disse, o senhor já teve o produto trocado, não foi a gente que ficou responsável por essa troca, acredito eu que foi o posto autorizado anterior. Também não foi informado a gente que vocês não iriam mais desejar a questão do reparo do produto. Como eu teria dito, ontem eu falei por WhatsApp, e assim, no caso, informei que a gente iria retornar, e o que me informaram, me deram foi um ok. Então, ao meu entendimento, eles ainda iriam aceitar que a gente realizasse uma avaliação e, se possível, reparasse o produto. Não foi informada essa questão de que não haveria mais a aceitação da questão do reparo, até então que o posto autorizado, a gente só é responsável pela prestação de serviço, a questão de avaliação, reparo, ajustes. Se eles tivessem informado que não aceitariam mais reparo, com certeza a gente passaria para o fabricante, para que assim eles abrissem uma análise interna e verificassem a possibilidade do ressarcimento, porque essa tratativa, troca, ressarcimento, não é o posto autorizado que faz, é diretamente a Midea. Pronto. Aí vamos lá. No caso, vocês disseram que iria resolver o problema dele. Ontem eu falei... Não, vamos lá. Teve o primeiro problema quando chegou a máquina de lavar para eles, e eles notaram que, como você mesmo informou, parece até que não foi feito serviço algum. Foi o que ela disse. Certo, foi o que ela me disse ontem. Não, calma aí. Quando a máquina chegou na casa deles, qual foi o dia que chegou, depois do conserto que eles fizeram? Dia 4. Dia 4 Isso. desse mês. Não, dia 2, chegou dia 2. Dia 2. Dia 2, isso. Chegou com o problema, não foi isso? Chegou com os arranhões amassados. E o rapaz, mas isso não foi relatado pra gente. No caso, vocês quando relataram para a central, então, no caso. Foi o número 0303, se não me engano. 3003-1005, que era da Midea. Pronto. Foi diretamente ao fabricante. Pronto. Sem problemas. Agora também. Posto autorizado. Pronto. Mas aí ele também não pode ser condicionado, ele também não pode ser responsabilizado por essa falta de informação dentro do setor, certo? Um exemplo, ele não tem ciência, até porque não foi colocado a ele às claras qual teria que ser o procedimento. Se ele comprou uma máquina da Midea, ele disse, eu vou ligar para a Midea e dizer, Midea, eu estou com um problema aqui. Então, se a Midea ela não lhe passou um caminho adequado para a solução do problema, ele também não pode ser onerado por isso, certo? Tudo bem. A questão de defesa só do posto autorizado que eu me refiro é porque, assim, a gente não tinha ciência de que, no caso, o consumidor teria informado dessa questão de avarias. Perfeito. Entendeu? E também que o produto não teria ficado funcionando. Até então, que eu só vim saber disso ontem, quando eu falei com a esposa dele por WhatsApp, ela me mandou um áudio informando. E de qualquer forma... no caso também foi aberta uma nova ordem de serviço pelo fabricante para que a gente pudesse dar o retorno. Mas de qualquer forma, foi dado ordem de serviço, mas não compareceu à casa do mesmo, certo? Porque falando dessa... Que eu falei não, mas não foi conversado isso antes. Foi conversado isso antes, foi repassado para a Midea. Várias vezes. E até parece que eu conversei com ele ontem e ao meu entendimento estava tudo bem. Ao entendimento, possa ser até da Mastec. Eu te escutei, tu me escuta um pouquinho. Eu sei, é porque assim... Deixa eu concluir, mas deixa eu concluir. Não, eu entendi tua linha de raciocínio. Vamos lá na minha linha de raciocínio. A minha linha de raciocínio o consumidor ele não pode ser responsabilizado por uma falta de informação clara, como a lei também diz, o Código de Defesa do Consumidor diz, que não foi colocado para ele, você tem que fazer isso, manda um e-mail, liga para tal número. Não, liga lá para assistência porque não é com a gente. Não.
Ele comprou a máquina da Midea, ele comunicou a Midea e a Midea ficou de resolver e até o presente momento não resolveu. Já se passou os 30 dias. Carlos, então o que é que eu posso fazer? Já que eu não sabia, a Midea sabia, tem essa falta de informação de vocês e ele não pode ser responsabilizado por isso. Você está querendo responsabilizar o consumidor e isso não pode. Não é questão de responsabilizar Deixa eu concluir, deixa eu concluir. É só no caso Eu posso que falta concluir? essa Você não consegue me informação, escutar? Consigo, meu Então, senhor, né? porque eu entendo. No caso, Não, ele tá vendo do seu lado, mas A senhora assim, pode me eu só escutar? tô explicando. Mas eu já entendi o que Eu já entendi. entendi o que o senhor Mas se quer a gente passar ficar, também. De e se a gente fato, o ficar assim, consumidor a gente não vai pode chegar ser no. responsabilizado. Ou um fala, outro fala. A questão é, Ou- se no caso ele quiser o ressarcimento do produto, a gente pode sim passar para o fabricante. É algo que é resolvível, entendeu? É isso que eu tô Não querendo tem lhe um falar, problema. sendo que você estava querendo onerar ele, de Não, colocar é só colocar explicar que a gente não tinha as informações de que ele não tem culpa de vocês não terem essa informação. Certo, mas também explicar que a questão, no caso, ao nosso entendimento, até então, seria algo que ele iria aceitar o reparo, porque a gente informou que iria retornar a residência dele Certo. para reavaliar. Mas até o presente momento não Caso ontem, foi. quando eu falei Até com o sua presente esposa, momento não ela já foi. tivesse me informado, ó, como já foi feito um reparo, o produto não está funcionando, a gente não quer mais, já foi feita uma troca também, né? A gente não quer mais, no caso, reparo no produto, a gente quer o ressarcimento. Com certeza, ontem mesmo eu já teria informado a minha ideia. Fabricante, consumidor informa. Pronto. Como Eu não já foi entendi, resolvido. eu já entendi tudo isso. Quando a gente ligou em uma das primeiras vezes para saber o que aqui ia ser feito, eles disseram que não trocavam a máquina e não tinham como ressarcir o dinheiro. O único serviço que eles prestavam era o serviço da máquina. Certo. Que eles não trocavam a máquina. Aí fica parecendo. Mas foi após a primeira troca? Foi na segunda troca. Na segunda troca. É porque, E quando assim, apareceu o efeito, a gente no ligou caso, e eles disseram isso. Eu acredito que é um protocolo interno do fabricante. Quando há um produto que, digamos assim, é novo, primeiro tem que ser feito um reparo. Caso o produto realmente não seja reparável, passível de reparo, aí sim eles entram com outras medidas. A questão de verificar uma nova troca, um ressarcimento, isso é algo interno. Mas eu vejo assim, se eu compro um produto novo, eu acho que eu não vou precisar de reparo, porque eu estou comprando um produto novo. É isso que a gente espera isso. Ó, Mas vamos aí é lá. uma tratativa dele de lá. Pronto. Primeiro, a gente não pode responsabilizar ele. Até o inciso, bem. até o artigo 6º, inciso, também o 5º, ele vai dizer que as informações têm que ser claras para o consumidor também. É direito dele. Mas vamos lá. Nessa relação de consumo, ele é hipossuficiente. Então, a empresa está aqui. Se a gente analisar, o consumidor ele está aqui. Então, vocês têm total autonomia. A Mastec, agora eu não estou falando mais com a Midea, estou falando com a Mastec, Certo. que é representante da Midea. Ele não tem condições de, sei lá, provavelmente deve ser em São Paulo, né, a Midea, ou Rio de Janeiro, deve ser lá a sede. Ele não vai pegar um avião e daqui para lá. Então, hoje a Mastec ela é responsável, ela representa a Midea. Certo. Por isso que ele está aqui hoje conversando com a Midea. Mas no entendimento dele, como consumidor, ele pensou, vou ligar para a Midea. E a Midea está ciente da situação dele. Carlos, o que é que eu posso fazer hoje? O que é que vocês querem? Eu já expliquei que ele quer o ressarcimento. Certo. Você poderia passar, não sei como funcionam as informações de você, Não, com e-mail ou coisa parecida, não sei qual é o tratativo que vocês têm de Como informação, tem pede uma esse ordem de ressarcimento. serviço em aberto, a gente vai colocar na ordem de serviço informando. Como já foi feita uma troca anterior, que foi por outro posto autorizado, que a gente também No não caso, pela conhecia. própria loja. No caso, Não, acredito eu que foi por um posto autorizado anterior, porque a gente... Não, eu comprei a máquina no Carrefour dia 22 de novembro, no dia 23, se não me engano, eu fui lá trocar. Não, 23 não. Quem trocou foi Foi a a pró- revenda. Isso, foi a Foi a revenda. revenda. No caso, o próprio Carrefour, no caso foi o Carrefour, eles mesmos entenderam a situação e eles trocaram. Então, por isso que hoje não será mais interessante para ele outra máquina. Por quê? Porque já teve troca de máquina e não lhe atendeu. Já teve conserto de máquina e não lhe atendeu. Então, hoje, ele já conversou com a gente. Carlos, eu sinto mais confiança de ter esta máquina pelo fato de que já teve troca de produto, já teve conserto, então, já que já se passou mais de 30 dias e não foi me colocado um produto adequado para o meu uso, então vou fazer juiz ao ressarcimento, que é o direito dele. Então, hoje a gente só pede a Mastec para fazer essa tramitação. Certo? Aí, com certeza, como eu disse, a questão, a princípio, é só porque,
como a gente teria entrado em contato novamente informando que retornaria, eles teriam dado ok, até Perfeito. então que a gente entendia que vocês aceitariam um novo reparo. Eu entendo. Tá? Dessa forma, como tem essa questão no caso de que o senhor não aceita mais reparo, é uma questão de solicitação de ressarcimento, a gente vai fazer jus, vai fazer a ponte e informar o fabricante. Você A precisa partir de quanto disso- tempo para isso? Porque a gente Ó, também, ele a já está gente esperando há mais de informa- 30 dias, ou já está computando mais de A questão meses. do tempo em específico, eu não sei porque demora, assim, a demora é o retorno por parte deles. Normalmente é de 48 a 72 horas. A gente realiza a interação, informa, e aí a tratativa, a partir disso, quando é no caso questão de ressarcimento, vai ser diretamente com o senhor. A gente, no caso, não é que se retira, mas o fabricante ele assume a tratativa direto com o consumidor, porque ele vai pedir documentos, conta para poder fazer ressarcimento e Certo. tudo mais. Então vamos lá. Hoje ele precisa sair daqui com o prazo, certo? Ele precisa sair daqui com o posicionamento da Mastec. Então qual vai ser o posicionamento da Mastec? Vamos fazer a solicitação, certo, do ressarcimento. Eles vão abrir uma auditoria da análise de ressarcimento e tudo mais e entrar em contato diretamente com ele, porque a tratativa, como dito, quem faz é a Amidea direto com o consumidor. A Mastec, ela só se responsabiliza até o momento que o cliente aceita o reparo, porque, como dito, a gente é autorizada, Certo. assistência técnica. Vocês não têm nenhum tipo de contato ou coisa parecida direto com a O Amidea? contato que a gente tem é o mesmo que o consumidor possui também, 3003 1005, porque a gente fala direto com o call center e aí sim o call center que passa para os setores responsáveis, Certo. entendeu? Não teria condição da senhorita fazer isso nesse momento e já passar um posicionamento para eles? Não, Para ele, eu melhor tenho que dizendo? realizar a interação, certo? Pela ordem de serviço que consta em aberto, e a partir disso eles vão analisar e entrar em contato com o consumidor. Porque- Infelizmente, assim, de imediato a gente não consegue esse retorno. Mas a porque lei diz que é tem- imediato. Hã? A lei diz que é imediato. Não, de imediato eu A não lei diz consigo esse retorno. Pronto, mas eu preciso pelo menos de um posicionamento imediato. Como Eu digo, sei que prazo eu é dentro de entendo, 48 a 72 eu horas para que eles entendo. deem o retorno. eu entendo a tratativa que vocês têm internamente. Certo. Mas ele também, a lei diz que o Não é ressarcimento. interna da gente não, é da fábrica. Mas aí entendeu? ele É o também, fabricante. como eu já expliquei, ele não pode condicionar ao consumidor a Tudo bem, esperar, mas aí, assim, sabe ó, lá a Deus gente- quanto mais tempo. Enquanto autorizada, a gente está fazendo nossa parte, que é, no caso, passar para o fabricante a solicitação que o E eu só senhor estou lhe pedindo a deseja. cordialidade de entrar em contato com quem possa, de fato, passar um posicionamento e dizer assim, ó, deu o Pix, deu a conta bancária, a gente vai lá, pega a Mas máquina. não é assim, senhor. A questão da tratativa, como dito, é um processo, não é algo imediato. Eu compreendo que não pode ser imediato Certo. pela tratativa de vocês. Tudo bem. O que eu preciso que seja imediato, no mínimo, seja feito esse contato com a minha ideia, e eu preciso do posicionamento da minha ideia. Certo, senhor. Certo. Como acabei de lhe informar, vou repetir novamente. Assim que a gente concluir aqui, certo? Eu vou passar a interação para a Amidea, informando que o consumidor não aceita mais conserto, que deseja o ressarcimento. E a partir disso, a gente tem que aguardar o prazo Pronto. deles, de 48 a 72 horas, para dar um retorno. Assim que eles abrem a análise de ressarcimento, o próprio call center da Amidea entra em contato com o consumidor para, no caso, conversar com ele explicar a situação e solicitar os dados que vão ser necessários para, no Perfeito. caso, realizar Vamos fazer o seguinte. A senhorita dá entrada nesse procedimento interno, Sim. nessa tratativa interna, e passa um número de protocolo, coisa parecida, que a senhora conseguiu esse O contato. número é, no caso, a ordem de serviço que consta em aberto, a nova ordem de serviço, porque toda a tratativa é feita dentro dessa ordem. No entanto, quando é uma questão, no caso de agilização, até o consumidor mesmo, ele pode entrar em contato diretamente com o call center da É por isso que, novamente, olha aí onde a gente chegou de novo. Para um contato mais rápido, o consumidor entra em contato. Por que vocês não conseguem entrar para em uma contato? agilidade. Então, essa agilidade, Porque, como eu Ser disse, ágil é ser rápido, ser ágil é ser rápido. O retorno da fábrica para a gente é um prazo de 48 a 72 horas. Não é só porque é o processo de ressarcimento dele, é ao todo. Pronto, vamos fazer o seguinte. Eu vou aguardar você Certo. fazer essa tramitação aí interna. Preciso que seja passado para o consumidor algum protocolo
Informe. É o número da ordem de serviço. Informe para o superior, coisa parecida, não sei, que tem uma equipe de reportagem aqui e eles não vão sair sem um posicionamento claro do que será feito, porque vamos sair daqui a tantos dias a gente entra em contato. Não entraram em contato com ele já faz tempo, só faz promessa. O porquê queria ser diferente dessa vez? É só uma pergunta que se fica no ar. Aguardar aqui por 72 horas, porque como Pronto. assim, eu não consigo um retorno de imediato. Pronto, então a gente vai ficar... O que está ao nosso alcance, com certeza eu vou fazer, é isso que eu estou lhe explicando. Mas a questão da tratativa em relação ao ressarcimento, quem vai tratar é o fabricante, entendeu? A gente não tem como falar ao consumidor, olha, eles vão entrar em contato com o senhor daqui a 2 horas, 3 horas, porque é uma tratativa interna, não é só um caso isolado, eles têm vários casos a tratar. Por isso que eu acabei de falar para a senhora, em vez de pedir para que o consumidor entre mais uma vez, para que ele entre em contato, para ter uma agilidade, para ter uma agilidade, eu compreendo, para ter uma agilidade, o consumidor entrar em contato com a minha ideia. Certo. Aí eu peço a cordialidade da senhorita e entrar em contato. Eu vou passar para o fabricante e explicar. E também vou passar para o nosso supervisor regional para saber o que ele pode fazer a respeito, para dar, no caso, uma certa prioridade. É o que a gente, da Mastec autorizada, pode fazer a respeito, porque, como dito, a tratativa ao todo vai ser direto com o fabricante. Perfeito. Quem vai tratar, quem vai pagar, quem vai informar. Não é assim não, senhora. Calma, Eu tô pedindo calma. pra ele ir pra lá. Mas você tá... Eu vi que você... Eu vi o seu tom. Eu vi o seu tom e vi a senhora empurrando. A senhora não vai tocar no meu cinegrafista. A senhora não vai tocar. É só pedir licença. É só pedir licença que ele sai. Não precisa empurrar. Não precisa empurrar. Licença, por favor, não empurre não. Eu tô querendo Até então que a gente também está compreendendo. O senhor tem que ter essa confiança. E eu também compreendo a forma que nós estamos sendo tratados. Então eu vou ficar aguardando. A senhora faz essa tratativa, a senhora faz essa ligação com a questão da cordialidade e nos passa aqui, ó, Carlos, eu entrei em contato, realmente eles disseram que é tanto... Por favor, porque a cliente tem que sentar. Ele está no local de acesso ao público, senhora. Ele está no local de acesso ao público. Senhora, ele não tá não, ele tá invadindo. Por favor, pra ler. Rinaldo, pode continuar aí, tá certo? Fazendo o seu serviço. Todos nós estamos trabalhando, tá certo? Sem problema nenhum. Pode ficar aqui, eu quero ver se ela vai lhe empurrar ou fazer outra coisa parecida. Eu só preciso que a senhora faça isso, tá certo? Tudo bem, a questão... Tá bom? Parou. Tá. Para.